Além do Império do Japão, hoje a monarquia com a dinastia mais antiga do mundo, muitas nações atuais, especialmente no continente africano, preservam monarquias tradicionais, ancestrais como subnacionais ou ao menos a memória de um reino ou um império ancestral. Aqui na América, temos o Império Inca no Peru, Azteca no México, Maia na América Central, entre tantos outros em tantos outros lugares. No Brasil, porém, não vemos falar de nenhum reino indígena ancestral, nenhuma dinastia indígena que tenha se estabelecido em nossas terras. Podemos até não ouvir falar, mas nossa história está repleta de registros e relatos de reinos perdidos no interior do Brasil. Em 1539, os espanhóis organizaram uma expedição de 4.000 homens comandados por Gonçalo Pizarro, irmão do conquistador do Império Inca, com o propósito de descobrir a mítica Cidade de Ouro. Depois de inenarráveis sofrimentos, chegaram maltrapilhos e famintos às margens do rio Napo, afluente do Amazonas. Vendo que seria impossível fazer com que seus homens continuassem a marcha sem alimentos, Gonçalo ordenou que fosse construída uma embarcação que seria tripulada por uma parte do seu grupo, enquanto os outros seguiriam por terra, acompanhando a marcha do barco e procurando por caça. Foi nomeado comandante da embarcação o oficial Francisco de Orellana. Acontece que o barco, impelido pela correnteza, começou a desenvolver uma velocidade maior que a do pessoal em terra. Não demorou muito e seus tripulantes perderam de vista o grupo de Gonçalo. Desesperado, Orellana resolveu abandonar Pizarro, tentar o impossível, alcançar o Oceano Atlântico através do rio Amazonas. Orellana havia sido informado por alguns índios meses atrás que a região onde agora se encontravam era reino das Puniupuaras, ferozes mulheres guerreiras, cuja rainha chamava-se Conorê. Orellana trouxera consigo um frade dominicano, Gaspar de Carvajal, encarregado do relatório da expedição. No dia 24 de junho de 1541, a embarcação começou a ser atacada por uma verdadeira chuva de flechas. Surpresos e desorientados, os homens de Orellana notaram que o ataque partia de mulheres de tez quase branca, de longos cabelos entrançados. Os espanhóis combateram tenazmente e conseguiram safar-se do ataque até que no dia 24 de agosto de 1542, após inacreditáveis peripécias na selva amazônica, chegaram maltrapilhos, chorando de alegria à imensidão do Oceano Atlântico. Nessa época, Gonçalo Pizarro concluía o dramático retorno ao império do seu irmão, chegando ao Equador. Seus homens, esfarrapados e doentes, haviam devorado os cavalos da expedição e, em seguida, mascado o couro das celas para sobreviver. Francisco de Orellana resolveu voltar mais uma vez à Amazônia. Em 1545, comandando 500 homens, penetrou novamente nas misteriosas florestas da América do Sul, desta vez desaparecendo sem deixar vestígios. Pesquisadores afirmam que as tais Amazonas seriam descendentes de um grupo de mulheres incas que se estabeleceram na Amazônia, desenvolvendo uma rígida e organizadíssima ginecocracia. Segundo a tradição, para a perpetuação da tribo, essas mulheres guerreiras permitiam que seus vizinhos, os índios guacaris, visitassem-nas periodicamente. Os filhos masculinos gerados eram dados aos pais. Apenas as filhas permaneciam na tribo. Associada à tribo das Amazonas, até hoje se conhece a tradição dos muiraquitãs, pequenos objetos entalhados em pedra verde, em formato de batráquios, mas também de jaguar e papagaio. Segundo a tradição, o muiraquitã seria um presente que as Amazonas davam aos índios que a visitavam anualmente, ensejando a perpetuação desta comunidade feminina. Para Stradelli, é certo que até hoje, tanto no Amazonas como no resto do continente sul-americano, não se tem encontrado jazidas de jade, ou mesmo jade que não tenha sido trabalhado.
Em todo o continente é comum a crença de que mesmo as civilizações ditas mais avançadas, como os Incas e os Astecas, basearam sua cultura em civilizações pré-existentes. As misteriosas ruínas pré-colombianas de Tiwanaku e Clavim de Huántar já existiam antes mesmo da civilização Inca. Na época da conquista espanhola, os índios peruanos afirmavam que Tiwanaku havia sido edificado por uma raça branca de olhos azuis. Quando as missões jesuítas dos séculos XVI e XVII estiveram em contato com os tupis, estes contaram uma história semelhante à dos índios do Peru, que teriam sido outrora dominados por uma raça branca de homens loiros, barbados e mulheres de pés e mãos delicadas. É comumente aceito a existência de um povo chamado Tolteca, que teriam dominado as Américas. Também seriam quase brancos, muitos deles tendo cabelos loiros e olhos azuis. Os conquistadores espanhóis que dominaram o Peru afirmavam que a nobreza dos Incas era composta por homens e mulheres de raça branca, aloirados, que evitavam inclusive a mistura de sangue. Os índios molopeques, descobertos em Minas Gerais no século XVII, tinham a tez clara, os olhos azuis e os cabelos aloirados. O mesmo se diz dos índios machumbis, que, embora jamais tivessem entrado em contato com o branco, tinham a pele clara e os cabelos dourados. Seria esse o povo tolteca? Os índios da Bolívia contam que os toltecas do Brasil fundaram, após um evento cataclísmico, uma nova cidade completamente isolada do resto do mundo pelas impermeáveis florestas brasileiras. Essa cidade riquíssima e bem traçada seria a capital do Império dos Musos, isso é, os toltecas brasileiros. Conforme relatos de missionários franciscanos, os Musos se tornaram tão famosos por sua avançada civilização e suas imensas riquezas que índios de todo o continente sul-americano iam periodicamente prestar homenagem ao seu soberano, o grande Pai Tite. Os nativos que visitavam o poderoso reino dos Musos afirmam que estes contavam com um exército tão forte que chegara a derrotar os Incas quando o império destes se encontrava no seu apogeu. De fato, os Incas, tidos como a mais avançada civilização da América do Sul, se expandiram para o norte, para o sul e pouco para leste, conquistando e constituindo um império que dominava tudo, do Chile até a Amazônia colombiana, estendendo-se a partes da Bolívia e da Argentina, mas não possuíam nenhum domínio na rica Amazônia brasileira. Cada vez mais, pesquisas e descobertas arqueológicas nos revelam que povoações e civilizações avançadas, inclusive cidades, existiam do Brasil pré-cabralino, de modo que personagens lendários como a rainha Conori e o rei Pai Tite tenham lastro na realidade. Mas onde estão seus descendentes? Por que não existem no Brasil herdeiros destas dinastias lendárias? A questão é que existem sim. Os povos tradicionais do Brasil constituíam tanto monarquias quanto os africanos. Mapas antigos referem-se a estes povos como reinos. Depois passaram a ser chamados de nações indígenas e agora são só tribos. Mas são os mesmos povos, as mesmas nações, os mesmos reinos, descritos nos primeiros mapas, e seus líderes são essencialmente monarcas, reis e, quem sabe alguns, até descendentes de algum Pai Tite ou Conori. E você, o que achou desses fatos e informações? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quando for capaz, dizendo por quê. Se achou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.